Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode chegar e e senta aqui com a gente. Si te quieres divertir con encanto y con primor. E aí, minha gente? Voltamos, né? Oi, gente. Estamos aqui já sentadas, prontas, a postos. E convocando vocês para sentar com a gente aqui, para a gente começar mais um episódio desse encontro maravilhoso, desse lugar gostoso demais, que é o Senta Aqui Podcast. Sim, e hoje a gente quer trazer uma conversinha boa e ao mesmo tempo que provocou grandes revoluções na nossa cabeça e nas nossas vidas. Que é sobre usar a nossa voz. E aí, muitas coisas trouxeram esse tema para nós. E eu acho que a gente precisa dar uma contextualizada do momento que a gente estava vivendo, do momento especificamente que o Moreno estava vivendo, que fez a gente pensar nessa reflexão. Vocês não viram, gente, mas eu arregalei o olho em níveis estratosféricos aqui, tá? É só pra deixar que eu tenho uma cara, às vezes, expressiva demais e às vezes eu esqueço que as pessoas não estão vendo. Sim, pensem numa Mas, figurinha bem. Aquela figurinha bem propícia, caricatinha. bem caricatinha. Basicamente, esse episódio, ele começou com uma ideia da gente falar sobre o ano de vilã. Era uma reflexão sobre quando a gente cai em nós, de que nós, em alguma situação, em algum momento da vida, em alguma realidade, em alguma relação, cometemos grandes erros e nos tornamos alguém que a gente não admira, digamos assim, para ser bem, assim, elegante, né? E isso aconteceu quando eu estava no auge de um momento muito delicado, doloroso, difícil para mim, pessoalmente, né? Tava vivendo uma situação na minha vida pessoal muito delicada. E aí a gente teve essa ideia, né, e a gente anotou essa ideia, e aí a vida foi acontecendo. Mas como a vida aconteceu desde que essa ideia brotou e que a gente chegou aqui hoje para gravar esse episódio, muita água correu debaixo dessa ponte. E eu saí, primeiro, né, antes de eu chegar a essa constatação de que a gente às vezes, chega no nosso momento vilã, eu antes estava vivendo um outro momento, que é: eu sou uma pobre coitada, uma vítima da sociedade cruel, Um momento meio capitalista. Macabeia da Clarice Isso, Lispector. aquele momento meio down e meio, eu não tenho outra palavra, gente, meio vítima, assim, De sabe? coitada, De numa posição coitada, de pronto. coitada. Amiga, você resumiu perfeitamente. Eu estava num momento muito coitada. Coitadolândia, prefeita, senadora, Nossa, foi eleita entendeu? presidente. Sabe no filme da Barbie que a Presidente. Issa Rae é a presidente das Barbies? Era Era a eu, presidente da da Coitadolândia. Coitadolândia. Aí, beleza, depois que eu saí desse momento, eu entrei no momento vilanesca, malévola. Nossa, eu sou a pior das pessoas do mundo. E aí, nesse meio tempo, a gente teve essa ideia do episódio, e nesse meio tempo eu descobri que, né, querida, a vida não é o vilão e o mocinho, né? A gente, embora eu já soubesse disso e a gente já sabe racionalmente muitas coisas na nossa vida, mas entre o que a gente sabe racionalmente e o que a gente sente / experiencia, E infelizmente ainda tem aquele abismo, né? tem esse ponto de que tem muita coisa que a gente sabe, mas a gente precisa aprender de novo, de novo, de novo. Tem hora que a Ciclicamente. gente esquece e aí, é verdade, a vida é assim. Pois é. A vida às vezes joga a gente de novo no mesmo problema para ver se a gente aprendeu mesmo. E aí, às vezes, a gente precisa aprofundar aquele aprendizado, vamos colocar assim, como se fosse uma espiral. Parece que você está rodando atrás do seu rabo, mas na verdade você está aprofundando, né, num outro eixo aí de vida. E aí, basicamente, foi isso que aconteceu. Nesse meio tempo, eu percebi que, beleza, eu estava numa situação em que eu sofri realmente muitas coisas ruins por parte da atitude de outras pessoas. A partir dessas situações, eu também fiz muitas cagadas, né?
E aí cheguei no momento agora que é, bom, lavar os corpos, contar os corpos, né. Teve isso que aconteceu que foi uma merda que eu fiz, teve isso que a pessoa fez, qual parte minha eu tô assumindo, qual parte a pessoa tá assumindo. E aí eu fui me tocando que talvez eu estivesse sozinha na sala querendo assumir as responsabilidades. E isso sim era uma questão mais lúcida, assim, eu não estava entrando naquela, contação de historinha da nossa cabeça do: "Ai, coitada de mim, todo mundo é muito ruim". Mas talvez as pessoas não estivessem interessadas em falar sobre isso, não é que as pessoas não estavam assumindo as responsabilidades, mas talvez elas não estivessem interessadas em conversar abertamente sobre isso, e isso é um direito de todo mundo, né, ninguém tem obrigação de falar abertamente sobre nada. Então, cheguei a esse momento aqui de hoje, muito movida também por um post da minha do amor da minha vida, Eduardo Vitor, que é muito meu amigo, meu compadre inclusive, que é padrinho de Aió, mas ele fez um dump aí, postou hoje um card que dizia: "Esteja preparado para a rejeição quando você se recusa a ser manipulado". Manipulado é uma palavra forte, gente, mas manipulação é uma coisa muito comum nas relações. Inclusive da nossa parte, importante dizer. Às vezes a gente quer uma coisinha e a gente dá aquele chorinho, dá aquela carinha de coitadolândia, né, pra ter aquilo que a gente quer, então cheguei Eu nesse acho que momento, isso dá um assim. outro episódio, assim, de desmistificando a manipulação, porque a gente manipula e é manipulado pelas pessoas e as coisas absolutamente o tempo todo. Total. E aí eu percebi onde eu estava sendo manipulada, onde eu estava manipulando e pá, e entendi que talvez nesse problema que eu estava vivendo, eu estava vivendo uma situação de rejeição e isso me bateu muito mal. E é isso, agora eu tô nesse processo aí de ver o que que ficou, né. A gente vai contando ali o que que sobrou nesse momento. E aí eu acho que esse tema, né, da gente usar a voz, tá muito ligado a gente ocupar o nosso lugar na nossa própria vida, né, de compreender que a gente não é nem o governador da Coitadolândia Uhum. e nem a Malévola, né, Sim. tenebrosa. E aí eu acho que no meio de todo esse processo, né, porque tem vários gaps de tempo, assim, do dia que você caiu em si de que você era a grande vilã dessa nossa história, para o dia que a gente pensou sobre esse episódio de vilã, para o dia de hoje que efetivamente estamos gravando. E aí, no meio disso, quando a gente pensou sobre essa coisa de ser vilã, nós duas lembramos de um post que é da Iana Vilela no Instagram, que é um post que eu gosto muito, assim, ele tá nos meus salvos já tem muito tempo, desde que ela postou, que começa assim: toda mulher precisa de um ano de vilã. E aí é um carrossel, né? Tem várias frases da Iana e ela coloca: ignorar o equilíbrio dos mundos ao redor para não perder o próprio equilíbrio, descer do pedestal das úteis, escangalhar o sistema que nos quebra, aprender a ser acolhida antes de correr para acolher, se livrar do peso de ser sempre uma pessoa boa. E aí termina assim. Esse post, inclusive, quando ela publicou, eu fiz um comentário. E aí é um comentário que até hoje já faz bastante tempo. Até hoje eu vou recebendo comentários das pessoas sobre esse comentário que eu escrevi. O dia que eu desci do pedestal das úteis, senti que o chão desabou ao meu redor e eu continuei de pé. Às vezes a gente precisa de uma vida de vilã, especialmente mulheres negras racializadas, porque sair do lugar de subserviência é contracolonial e talvez nos torne eternamente vilãs. E aí eu acho que tem uma coisa nisso que a Morena foi trazendo, né, que é um pouco desse lugar de também a gente se conhecer e se reconhecer numa integralidade, não nesses polos, nesses extremos que eu acho que às vezes a gente tende a cair. E principalmente também pensando que tem muitos discursos nas redes sociais e no coletivo, assim, no social, disso, assim, como se só existissem essas duas possibilidades de ser, ou você é a mocinha ou você é a vilã. E normalmente, quando nós, assim, que somos de públicos minoritários, né, mulheres, mulheres negras, quando a gente sai de um lugar de subserviência, é muito comum que a gente seja automaticamente colocado num lugar de vilã.
quando a gente denuncia uma violência que a gente sofreu, quando a gente não escolhe o silêncio, a gente vai se tornar vilã para alguém, assim. Tem essa coisa da gente precisar se conhecer o suficiente e ter firmeza na identidade da gente, ter firmeza em quem a gente é, para saber e lidar e sustentar o desconforto de ser vista como vilã. Quando você estava falando, amiga, você falou desse ponto da rejeição. E ser a vilã te coloca num lugar de rejeitada, né? Ninguém quer ser amigo da vilã, ninguém quer admitir que manipula, ninguém quer admitir que às vezes ferra as pessoas, ninguém quer admitir que às vezes faz uma merda gigantesca. E ninguém quer estar do lado da pessoa que nitidamente fez uma merda dessa, né? Então, traz um ponto de vista de uma rejeição e que às vezes é isso, a gente vai ficar sozinha na sala lidando com quem a gente é. E aí nisso a gente ficou pensando muito e eu lembrei de um texto da Audre Lorde que chama Vozes. É um ensaio que ela escreveu. Ela estava lidando com um diagnóstico de um tumor e aí ela estava esperando esse resultado sobre se o tumor era maligno, se o tumor era benigno. Isso fez ela refletir sobre várias coisas da vida dela, sobre vida, sobre morte. E aí a gente vai compartilhar alguns trechos, assim, eu tenho umas partes que marcaram para mim, Morena tem umas partes também que marcaram para ela. E aí acho que a primeira parte que me pegou foi essa aqui. Passei a acreditar com uma convicção cada vez maior que o que me é mais importante deve ser dito, verbalizado e compartilhado, mesmo que eu corra o risco de ser magoada ou incompreendida. A fala me recompensa, para além de quaisquer outras consequências. Estou aqui de pé como uma poeta lésbica negra, e o significado de tudo isso se reflete no fato de que ainda estou viva e poderia não estar. E aí ela fala também: ao tomar uma obrigatória e fundamental consciência da minha mortalidade e do que eu desejava e queria para a minha vida, por mais curta que ela pudesse ser, prioridades e omissões ganharam relevância sobre uma luz impiedosa. O que mais me trouxe arrependimento foram os meus silêncios. Do que é que eu tinha medo? Eu temia que questionar ou me manifestar de acordo com as minhas crenças resultasse em dor ou morte. Mas todas somos feridas de tantas maneiras o tempo todo e a dor ou se modifica ou passa. A morte, por outro lado, é o silêncio definitivo. E ela pode estar se aproximando rapidamente agora, sem considerar se eu falei tudo o que precisava ou se me traí em pequenos silêncios enquanto planejava falar um dia ou enquanto esperava pelas palavras de outra pessoa. Comecei a reconhecer dentro de mim um poder cuja fonte é a compreensão de que, por mais desejável que seja não ter medo, aprender a vê-lo de maneira objetiva me deu uma força enorme. Meus silêncios não me protegeram. Seu silêncio não vai proteger você. Mas a cada palavra verdadeira dita, a cada tentativa que fiz de falar as verdades das quais ainda estou em busca, tive contato com outras mulheres enquanto analisávamos as palavras adequadas ao mundo no qual todas nós acreditávamos, superando nossas diferenças. Foi a preocupação e o cuidado dessas mulheres que me deram força e me permitiram esmiuçar aspectos essenciais da minha vida. E o texto é longo, tem muito mais coisas que ela fala, mas assim, eu acho que é um texto muito bonito, especialmente essa parte que ela fala: o seu silêncio não vai te proteger. E quando ela fala que foi a preocupação e o cuidado de outras mulheres que deram forças para ela esmiuçar aspectos essenciais da vida, porque eu acho que também se a gente não cria esses vínculos, esses laços que permitem que a gente diga sobre também as coisas que a gente se incomoda, as coisas que machucam, que a gente diga da nossa verdade, da nossa história e também dos nossos erros e também daquilo que a gente não acha que foi bonito da nossa parte de fazer, daquilo que a gente não se orgulha, a gente vai guardando esses silêncios, sabe? E aí uma coisa que eu fiquei pensando agora também é do quanto que tem pra mim esse alívio, assim, sabe? De essa gratidão de ter espaços onde eu posso falar, porra, fui otária nisso aqui, sabe? Quanto que é especial pra mim saber que, por exemplo, a Morena se sente
à vontade pra me falar de todas as merdas que ela acha que fez e por que que ela acreditava que ela era vilã nessa história. E a gente ia pensar, amiga, realmente, aqui não Foi tem uma muito o que merda. fazer, foi uma merda. Mas assim, o que é que dá pra fazer? E eu acho que essa coisa do silêncio não proteger, não ser uma coisa que protege, volta em muitas questões que a gente aprende quando criança, né? Vai de encontro muito ao tipo de criação que a gente teve. Porque a gente é ensinada a sempre calar em prol de não constranger o outro, né? Então, se alguém fez algo com você, pelo menos assim na minha criação, eu tive muito disso, de ser obrigada a me desculpar, ser obrigada a perdoar pessoas que fizeram coisas comigo que eu não gostei, ser obrigada a relevar coisas e Ser essas obrigada a coisas, conviver com abusadores. ser obrigada a conviver com abusadores, ser obrigada a relevar coisas que muitas vezes eram violências, eram abusos. E aí a gente cresce e vai se tornando, sei lá, essa bola de neve de tanto silêncio guardado e engasgado. E quando a gente aprende a falar, assim, né, a gente cresce, vira uma pessoa adulta, tem contato com outras experiências, tem contato com conhecimento, faz a nossa análise, nossa terapia e descobre que tudo bem a gente falar de certas coisas, quebra alguma coisa, né? Assim, eu fico pensando muito naquela coisa do Divertidamente, que tem aquelas ilhas na cabeça da Riley, assim, de quebra alguma ilha dentro de nós, porque a gente foi ensinada de que o certo é o silêncio, o certo é você relevar, o certo é você perdoar, o certo é você não falar de um incômodo. Especialmente se você é uma menina negra, porque você está ali para Exato, servir ao bem-estar alheio, né? Você exato. está ali, sendo ensinada a servir a todos, menos a você Sim. mesma. Então você precisa agradar. A criação que a gente tem é uma criação completamente colonial. Né? A gente é ensinada a estar sempre nessa posição de servir, porque o outro é o nosso senhor, o outro é aquele a quem a gente deve confortar, a gente deve resolver as necessidades dele, suprir as suas necessidades, a gente deve ficar sempre bem quietinha, bem recatada, não provocar nenhum constrangimento, nenhum atrito. E aí, quando você cresce e vira essa mulher que foi essa menina, e aí você descobre que você pode falar, eu, pelo menos, eu sinto que tenho essa fase que a gente vai direto de um extremo pro outro, que é tipo, Sim, você sai dessa menina e começa a que foi gritar. silenciada e começa a gritar, e aí qualquer situação você passa por esse período que eu acho absolutamente necessário, tá? Eu Um não vou grande aqui. escândalo É para um qualquer grande coisa. escândalo. É um evento canônico. Sabe, é um evento canônico, a gente virar meio geração tombamento, assim, de bem empoderadas. Eu acho que tem esse momento. Não tolerarei, né? Não Parafraseando tolerarei, aqui nossa diva Erika Hilton. é sobre. Não tolerarei, e aí você vira uma pessoa completamente intolerante a Intolerante e absolutamente intolerável. tudo. Uma pessoa também insuportável. Eu reconheço esse ponto. Mas eu acho que esse é um ponto necessário para a gente chegar num movimento de entender quais batalhas a gente compra, quais batalhas a gente não compra. De Eu acho também, onde a amiga, gente que grita e onde a gente escolhe. tem uma coisa de uma imagem, assim, que vem na minha cabeça quando você fala isso, e que tem a ver com esse negócio do ano de vilã, e de depois de prefeita da Coitadolândia, depois vilã, depois estamos aqui na atividade, Aham. que é como se você tivesse presa, e aí você é um pêndulo, e aí de repente alguém te solta. Então, naturalmente, o pêndulo, quando você solta ele vai para o outro extremo. De uma vez. E aí ele fica ali se movimentando até que ele vai perdendo velocidade para chegar num ponto de equilíbrio, que é o meio ali. Então eu Sim, tenho a total. sensação de que com as coisas, que estão relacionadas às nossas subjetividades, às nossas emoções, às nossas interioridades, digamos assim, e complexidades, a gente tende a fazer esse movimento pendular. A gente sai de um extremo em que a gente está extremamente silenciado, em que a gente faz tudo para agradar todo mundo, em que a gente não se impõe absolutamente nada. As pessoas regulam o tom da nossa voz, regulam as nossas roupas, regulam o nosso cabelo. Eu tô falando de coisas que eu vivi, tá? Sim. Eu não podia cortar o cabelo, a minha roupa, quem escolhia não era eu. Eu falava o alto ou baixo demais. Sabe, assim, os lugares que você vai, o que você come ou não. É um nível de
É uma violência, né? repressão enlouquecedora. E aí, quando você tem que fazer uma força muito grande para explodir essa redoma, e aí, quando você explode, você fica ali naquele movimento frenético de, sabe, na loucura do caos do ninguém mais vai me amarrar. Você fica meio reativo, né? Eu acho que é uma boa palavra para isso, Reativo. como eu me sinto, ou me sentia, eu acho que há mais tempo. Hoje em dia eu tô cada vez menos reativa, eu acho que isso é efeito do tempo também. É isso, a gente continua. Só que a gente não percebe, quando a gente está nesse movimento, que a reação ela ainda é uma armadilha, ela ainda é uma cilada, porque você ainda não consegue criar a sua própria realidade de vida. Você ainda tá em função daquilo que te machucou. Você ainda tá rodando em torno, né, daquela força que te aprisionou. Então, talvez. E aí, eu queria aproveitar, né, que a gente está falando disso, né, de se sentir aprisionada e se sentir, de alguma forma, se libertando dessa prisão, para falar de um outro tópico a partir de um trecho do ensaio que você trouxe da Audre Lorde, que é esse trecho aqui. É logo no início, né? E essa visibilidade que nos torna mais vulneráveis é também a fonte da nossa maior força. Por que eu tô falando disso? Porque algumas pessoas se sentem aprisionadas pela visibilidade, né? Ser vista para algumas pessoas tem um efeito não libertador, mas de aprisionamento. Eu posso dizer que eu danço com esse problema, assim, eu não me lembro desde quando. Eu fui uma criança que saí no jornal antes de nascer, então a minha relação com visibilidade e exposição é muito complicada. Então, por um lado, eu me sinto confortável, ao mesmo tempo que não. E aí eu tive que também passar por essas coisas do não quero ser exposta de maneira nenhuma, não quero me expor, não quero falar, não quero nada, eu quero ser invisível, transparente. E aí eu fui pro outro lado, que era me expor em excesso, isso me trouxe também muitos problemas. Eu também fui exposta sem escolha. E aí agora eu acho que eu tô, inclusive esse podcast é uma ferramenta deste Exato, eu ia falar equilíbrio. isso. Eu acho que o podcast é a nossa tentativa também de elaborar as nossas questões com a visibilidade, assim, tanto para você quanto para mim, porque eu fiquei pensando nessa metáfora do pêndulo que eu achei que casou perfeitamente com o que a gente está falando, que no fim das contas, quando a gente fica desse extremo, de um extremo para o outro, no fim, que eu acho que é esse fim que não acaba, que é onde a gente está hoje, fica a gente e os destroços, assim, o que a gente explodiu e foi queimando no meio do caminho. E agora a gente tá meio que naquele cenário pós-apocalíptico, olhando para tudo e pensando, tá, o que vai dar para fazer aqui? E eu acho que isso também, essa coisa que você falou da reação, eu acho que é importante a gente pensar, né? A gente tá brincando com essa coisa da gente ter se tornado meio insuportável, meio intolerante, mas é preciso a gente sempre olhar para isso com muito cuidado, benevolência e sabe assim, Acolhimento, parcimônia, né? um acolhimento, porque isso é que, tipo, eu fiquei pensando, sabe quando a gente vê um bichinho que foi maltratado e aí ele é resgatado e aí ele não sabe lidar nem com carinho, você vai fazer Quem um já pegou carinho no gato e bicho, cachorro de rua sabe disso, né? vai saber, porque ele fica completamente assustado a qualquer tipo de movimento, então ele tá E reagindo. hostil, hostil, E né? hostil. E aí eu acho que isso que você foi trazendo é muito um lugar de nem um extremo e nem o outro definem quem você é, definem quem a gente é. Então, o grande trabalho depois é saber criar nossa identidade no meio disso, porque como que você vai descobrir quem você é se você está só reagindo a tudo que te causaram durante uma vida? E aí eu fico pensando em tudo isso e essa coisa da visibilidade. Eu não fui uma pessoa que né, eu e a Morena, a gente tem
teve realidades muito diferentes. Eu não fui uma criança que foi exposta no jornal e a minha vida íntima não foi publicamente, né, exposta sem consentimento. Mas eu tenho muitas questões com a visibilidade, né? Eu flerto com essa visibilidade, eu tenho meus desejos pela visibilidade, por fazer Amiga, coisas você mais nasceu para importantes. brilhar, você tem que aceitar isso agora. Cara, eu acho que é um pouco disso, assim, de pensar essa coisa que a gente tá falando dessa criança. Eu fui uma criança muito silenciada. E aí hoje, quando eu conto certas coisas, pra mim é muito discrepante. Eu sinto que as pessoas que me conhecem hoje, que não me conheceram, sei lá, na infância, não conseguem ter dimensão do que é pra mim ter sido a menina tímida de escola pública, que era filha de uma mãe solo, jovem, e que isso tinha uma marca, né? Eu tinha essa marca socialmente, assim, na escola, na vizinhança, enfim. E eu era tão tímida que eu não conseguia nem pedir pra ir no banheiro na escola. Eu fiz xixi na roupa várias vezes quando criança, porque eu não conseguia pedir uma Usar a coisa ali que voz, era né? uma necessidade, usar a minha voz. Eu não falava, eu praticamente não falava, assim, até uns 13, 14 anos. E aí, de repente, algo foi acontecendo, assim, uma sucessão de coisas foram acontecendo e eu consegui ir encontrando espaços em que eu conseguia usar a minha voz e passei a ser uma pessoa que passou a gostar, assim, eu passei a gostar de apresentar trabalho na frente da turma, entrei na faculdade, eu virei representante de turma, eu fui oradora da turma, eu apresentava trabalho, eu conduzi lives, eventos, enfim, eu fui monitora. Eu fiz muitas coisas que me deram visibilidade dentro da vida que eu tenho e que me coloca nesse lugar, só que eu também fui essa pessoa que foi silenciada. Então, o tempo todo eu sinto que eu ainda tô nessa disputa de entender. Quero ser vista, mas ao mesmo tempo, quando sou vista, meu Deus, que Volta agonia. correndo pra dentro da Volta concha. correndo. Então, eu sinto que eu fico o tempo todo nessa guerra. Eu me exponho, me coloco a ser vista, e aí isso me dá um desespero, e eu volto, e aí quero ficar nesse lugar que o Moreno falou, né? De ser invisível, ser transparente, ninguém me olha, ninguém me veja. E é isso, assim, porque a gente precisa ter paciência com esse processo que às vezes vai durar uma vida, sabe? Não vai durar meses, não vai ser um ano, não é como se a gente fosse ler um carrossel no Instagram e isso fosse resolver a nossa vida, né? Não é assim que funciona. É um longo processo que demanda a nossa paciência e o nosso cuidado, assim, de se tratar com esse carinho também. E entender quem a gente está se tornando. Importante dizer, amiga, também que não há um lugar a se chegar, porque muito do que a gente ouve, lê, Total. assiste, parte de uma premissa que há resolução, há solução. E você vai chegar num momento em que vai ser só maravilhoso ser exposta. E assim, muito provavelmente esse momento não vai chegar nunca. Até porque tudo tem os seus prós e contras para você, né? Não tô Uhum. falando de maneira essencial, mas na relação que você cria com as coisas, sempre vai ter um custo, né? Ser Sempre vai ter um exposta custo. sempre vai ter um custo. As coisas em geral, né? Na vida, elas sempre têm um custo. E aí você vai entendendo ali se aquele custo ele é possível de ser sustentado por você naquele determinado momento ou não. E eu acho que a gente estar aqui hoje é fruto de muitos processos desses que você falou, que são muito longos, que a gente já passou, tanto você quanto eu, de formas muito diferentes. Mas a gente tem um elo, eu acho. Talvez mais de um, mas eu acho que esse ele é muito evidente, e que é a escrita. Eu nem Sim. coloquei isso no roteiro, mas eu acho Cara, muito mas ela ia importante. aparecer. Eu acho que não É, tinha como a gente falar sobre usar a nossa voz quanto para mim, quanto para você, a escrita foi a maior ferramenta que a gente teve de acessar a nossa voz. E isso, assim, é muito porque quando você não visceral. é ouvido oralmente, digamos assim, quando a sua voz ela é calada, seja por gritos, seja por violência física, seja por silêncio, tratamento de silêncio mesmo,
ou outras formas de violência psicológica, manipulação e etc., ou por exclusão racial, de gênero e etc., e vai, de outras formas de opressão, você tem que encontrar um lugar para colocar essas palavras que ficaram presas dentro de você, e você precisa conseguir colocar isso em algum lugar, porque senão isso te mata, né? Essa é a sensação que eu tenho. Se eu não escrevesse, eu teria morrido há muito tempo. Sim, sim. Então, a escrita para mim ocupa esse lugar de eu precisei aprender a escrever para não morrer, né? Não foi exatamente uma escolha, assim, tipo, é claro que em algum momento eu escolhi trabalhar com isso, mas aprender a escrever não foi exatamente uma escolha, foi um processo de sobrevivência para mim. E aí hoje, falar, né, a gente está aqui, eu acho que talvez seja uma das primeiras vezes em que eu estou podendo escolher o que falar, escolher estar aqui, escolher só estar aqui quando eu estou bem. Criar uma coisa de uma tal forma que eu consiga sustentar com a energia que eu tenho disponível na minha realidade de vida. E isso para mim é muito novo. Então a escrita para mim, ela nasce nesse lugar de sobrevivência, mas ela vem caminhando para um outro lugar de como é que eu posso dizer? É interessante não encontrar a palavra quando você está falando da escrita, né? Cara, é muito surreal, né? Porque é um processo que atravessa muita gente. E eu acho que é justamente isso, amiga. A escrita hoje está num lugar de escolha. Sabe? Isso que você está construindo, que para mim também foi um processo semelhante de escrever para não morrer. E aí é um morrer simbólico e literal também, né? Em muitos momentos. Eu sei que tanto para mim quanto para você, assim. E é isso, assim, para mim, a escrita tem esse lugar, porque foi a primeira vez quando eu comecei a escrever que eu consegui elaborar muitas coisas. Eu não conseguia dizer, mas eu conseguia escrever. Eu não conseguia falar para as pessoas o que eu estava sentindo, mas eu conseguia escrever cartas que eu nunca entreguei e rasgar e queimar, e aquilo era um processo de elaboração para mim. Com, sei lá, 11, 12 anos que eu não tinha nem ideia do que era uma terapia, o que era um psicólogo, o que era um processo terapêutico. Mas tem alguma coisa ali que nos chamou, assim, né? Não é só uma escolha nossa de começar a escrever. Eu sempre acho que a escrita tem muito desse lugar meio mágico, meio de feitiço, meio de, sabe, de mistério também, que ela enlaça a gente, assim. Eu não acho que nenhuma pessoa que escreve simplesmente começa a escrever, sabe, num sentido de ortografia, vocabulário, palavras só, tem um sentido mais forte ali. Cara, assim, pra mim, a escrita, ela foi o que efetivamente me deu a minha voz, assim. Se não fosse pela escrita, eu acho que eu não falaria. Eu acho que eu teria parado naquele lugar de ser aquela menina que não tinha voz. E é muito louco, né, pensar isso. Aonde a gente estaria hoje se a gente não tivesse ousado começar a escrever? Tem alguns trechos, assim, desse ensaio da Audre Lorde que ela fala. Eu queria ler dois trechos aqui, né? Tem um que ela fala. Um trecho que é muito famoso, né? Meus silêncios não me protegeram, e você leu, né? Seu silêncio não vai proteger você. E aí ela segue falando que, em nome do silêncio, cada uma de nós evoca a expressão de seu próprio medo. O medo do desprezo, da censura ou de algum julgamento, do reconhecimento, do desafio, da aniquilação. Mas, acima de tudo, penso que tememos a visibilidade sem a qual não vivemos verdadeiramente. Tem uma coisa muito essencial que é a gente não quer ser vista na nossa limitação, na nossa falha, no nosso erro, na nossa dificuldade. A gente quer ser vista só naquilo que é bonito e que, né, é editável, digamos assim. Aquilo que não provoca rejeição. Isso, porque a gente quer se proteger dessa rejeição. Só que não existe isso, né? Pra gente, esse tipo de visibilidade que ela tá falando aqui, né?
que ela pensa que nós tememos a visibilidade sem a qual não vivemos verdadeiramente, essa visibilidade é a visibilidade da humanidade. E é a visibilidade da integridade, né? De você ser vista com tudo. Com a parte que não é maneira, com a sua malévola interior e com essa parte luminosa e que as pessoas admiram, batem palma e acham incrível. E eu tenho essa sensação, assim, de que a gente foge dessa integridade, né, de ser vista nessa integridade, porque de fato a gente guarda um medo muito grande de ser silenciada novamente. E aí eu vou pontuar só uma coisa antes de ler o segundo trecho, que é, antes da gente ligar o microfone aqui, ligar a gravação, a gente estava falando da experiência de nós duas já termos sido canceladas na internet. Amplamente, tá? Cancelamento com Cara, ampla repercussão, e assim, não é eu qualquer cancelamento, cancelada não. enquanto anônima, porque eu não sou uma figura pública, assim. Foi um cancelamento de dei a minha opinião sobre algo e recebi chumbo, e um chumbo, assim, bem pesado. Vou deixar isso pro nosso quadro do Inferno Astral, alguns Sim. comentários. Mas, sim, O segundo cancelamento. trecho que eu ia ler é: para sobrevivermos na boca desse dragão que chamamos de América, tivemos de aprender essa primeira lição, a mais vital, que a nossa sobrevivência nunca fez parte dos planos. E ela termina esse parágrafo dizendo a frase que eu falei no início aqui: e essa visibilidade que nos torna mais vulneráveis é também a fonte da nossa maior força, porque a máquina vai tentar nos reduzir a pó de qualquer maneira, quer falemos, quer não. Então, assim, se seremos julgadas, se seremos crucificadas, vamos ser crucificadas brilhando, ganhando dinheiro e sendo reconhecidas também nas nossas coisas incríveis. Sim. Porque a gente vai ser de qualquer jeito. Eu acho interessante que esses cancelamentos, né, que a gente viveu tenham acontecido com a gente. E talvez era uma coisa que a gente nem imaginava que seria possível. Eu também não imaginava que isso poderia acontecer comigo, Não, porque eu me total. considerava extremamente anônima pro patamar que o cancelamento atingiu. E ali, o que eu queria dizer com isso é que o cancelamento ele me fez entender uma coisa. Aí agora a gente vai separar as pessoas que são ateias, não acreditam em nada, das pessoas que acreditam em alguma coisa aí. Por quê? Porque eu sempre soube, por várias fontes oraculares e, enfim, várias fontes espirituais, digamos assim, que eu teria que lidar com a exposição. Né? Isso era um assunto na minha vida, nessa vida que eu vim aqui para viver dessa vez. Eu teria que lidar com isso. E que se eu não me expusesse a partir do que eu quero expor, eu seria exposta a partir de coisas que eu não gostaria de ser. É por bem ou por mal, amore? Vai querer qual? Então, o cancelamento me fez realmente internalizar que eu poderia escolher me expor. E isso me daria a possibilidade de usar a minha voz para contar para as pessoas a minha versão da realidade, né? Entra muito um lugar de agência, né? De ter agência sobre a nossa própria vida. Porque quando a gente começou, a gente foi tecendo essa linha do tempo de ser absolutamente violentada na nossa autonomia, que é o que faz da gente uma pessoa, né? Você ter liberdade de escolha, você poder controlar o seu próprio corpo, a sua própria vida, a sua própria voz. E esse lugar da exposição, para mim também foi um processo semelhante, e aí foi bem recente, por isso que eu tô falando que eu vou comentar no final um pouco mais, porque entra uma coisa de inferno astral, que também me deu um pouco dessa perspectiva, assim. Foi um post aleatório, assim, uma coisa absolutamente normal, que pra mim não teve nada demais, e que tomou uma proporção de eu chegar a receber ameaça por e-mail, assim, é uma parada que eu nunca imaginei. E que é isso, eu sou uma pessoa que eu não sou uma figura pública, eu não tenho milhares de seguidores em nenhuma rede social, eu fiz um comentário sobre algo que eu vi, e foi isso. E quando isso aconteceu, tomou uma grande proporção de eu
aparecer em páginas de fofoca. E aí algumas pessoas trouxeram isso pra mim num lugar como se isso fosse uma conquista de caramba, Uau, você parabéns! apareceu na A sua página de relevância. fofoca, uau! E aí tem aquele criador do TikTok, né? Acho que ele chama Will, que ele fala da relevância irrelevante. E pra mim entra um pouco nesse lugar de assim, não é isso, sabe? Não é isso que eu quero. Não é essa visibilidade que eu quero. Não é dessa forma. Eu fiz um comentário que eu não retiro uma vírgula, faria de novo. É a coisa mais leve que falo no meu cotidiano, assim, não tem absolutamente nada demais. Falo coisas 100 vezes piores que isso entre as Falo. minhas amigas. Assim, só para dar um contexto, era uma questão sobre religião, basicamente, assim, era só uma coisa de que bom que essa fulana está vivendo a vida dela e tancando aquilo que ela escolheu, bancando o desejo dela. E não tentando ser uma coisa que ela não era e tal, enfim. Era um comentário nessa linha. Porque a fulana era religiosa e a Karina também já foi, só pra contextualizar, tá, Exato, gente? é esse contexto, assim, é uma pessoa que assumiu aquilo, tá vivendo uma vida absolutamente normal, mas que para pessoas evangélicas especificamente é uma vida de pecado. E aí eu virei a pecadora também por estar falando, nossa, que legal que fulano está vivendo a vida dela. E aí, quando isso aconteceu e tomou essa grande proporção, que foi literalmente, gente, o que houve? Fui dormir, acordei, está assim. Tava na página de fofoca. Não foi algo que pra mim era uma vitória, assim, né? Não era uma visibilidade que eu queria. Eu quero ser vista por aquilo que eu digo, por aquilo que eu escrevo. Eu quero ser vista pelo meu trabalho, por aquilo que eu tô escolhendo compartilhar e que faz sentido pra mim. Eu não quero essa visibilidade de fazer ou criar polêmicas a qualquer custo, como muitas pessoas fazem, né? Porque traz um resultado, né? Você vai falar que não traz, traz um resultado. Traz Traz engajamento. Traz engajamento, traz uma visibilidade. Mas não é essa visibilidade que eu quero. Eu E acho que isso atrai me também trouxe. ódio, atrai também página de Atrai fofoca ódio, que divulga atrai. tigrinho, Cara, atrai muita entendeu? coisa que não necessariamente você vai compactuar e não necessariamente você quer estar envolvida. E pra mim foi um pouco disso, assim, de caramba, assim, eu bloqueio página de fofoca, sabe? Eu não acesso página de fofoca, eu não curto. Por conta dessas nuances, assim, de divulgar tigrinho, de fazer coisas que eu não acho que são legais. E aí foi um pouco disso. E aí, enquanto você estava falando, amiga, eu fiquei pensando nisso que você estava falando da escrita. Eu acho que também a escrita é uma ferramenta que promove para a gente a possibilidade de entender também os sentidos que a gente dá para a vida, assim, de o que a gente quer e o que a gente não quer. E hoje eu tenho essa consciência sobre visibilidade, sobre a minha voz, sobre essas questões todas que a gente está conversando, é porque algum dia eu escrevi isso num caderno e pensei sobre isso e refleti sobre isso e entrei em contato com isso pela via da palavra. E aí eu lembrei de um outro texto que eu li, que é da Conceição Evaristo. É um ensaio também que ela fez, que chama Escrevivência, que ela fez junto com o Itaú Social. E aí tem uma parte muito bonita que ela escreve assim: o que levaria determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes não letrados e, quando muito, semi-alfabetizados, a romperem com a passividade da leitura e buscarem o movimento da escrita? Tento responder. Talvez estas mulheres, como eu, tenham percebido que se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa os limites de uma percepção da vida. Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua autoinscrição no interior do mundo. E em se tratando de um ato empreendido por mulheres negras que historicamente transitam por espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das elites, escrever adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação que pode se evidenciar muitas vezes desde uma escrita que fere as normas cultas da língua, caso exemplar de Carolina Maria de Jesus, como também pela escolha da matéria narrada. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. E aí, antes disso, tem um outro trecho que ela comenta um pouco disso, que ela fala:
Se a leitura desde a adolescência foi para mim um meio, uma maneira de suportar o mundo, pois me proporcionava um duplo movimento de fuga e inserção no espaço em que eu vivia, a escrita também, desde aquela época, abarcava essas duas possibilidades: fugir para sonhar e inserir-se para modificar. Essa inserção para mim pedia a escrita. E se inconscientemente desde pequena nas redações escolares eu inventava outro mundo, eu já havia entendido a precariedade da vida que nos era oferecida. Aos poucos fui ganhando uma consciência. Consciência que compromete a minha escrita como um lugar de autoafirmação de minhas particularidades, de minhas especificidades como sujeito, mulher, negra. Cara, esse texto eu Esse ouvi texto é no fim de semana passado, eu ele é acho. uma E bolinha de assim, queijo com queijo repuxando, ai, sei sabe, lá, assim, sabe? sabe, amiga, é aquele pão de queijo da padaria aí perto da sua casa? Uhum. Que eu adoro. Aquela Assim, vitamina de banana com aveia e ai, um melzinho em sabe, cima. aquele bolo de chocolate molhadinho? Porque assim, cara, que coisa linda isso que ela escreve, né? O que que levaria determinadas mulheres a romper com essa passividade, a buscar o movimento da escrita? Que eu acho que esse é um ambiente que a gente foi criada, né? Assim, a gente não foi criada por pessoas que tinham escrita como uma grande forma de expressão, né? Que tinham uma, um percurso longo de escolaridade, né? Eu acho que É, isso a eu gente acho já que a gente comentou em vários momentos. tem uma coisa também que a gente não nasceu em casas, em famílias que tinham bibliotecas. Na minha casa Exato, não tinha uma estante de livro. Apesar da exato. minha mãe ter ascendido socialmente e ser artista, né? Ter que ler bastante, ela já lia muito no trabalho. Ela nunca gostou de ler. Minha mãe nunca gostou de ler Uhum. como um hobby. Mas eu ganhei um livro quando eu era bebê, aqueles livros de banho. Sim. E assim, isso no 91. Não Cara, era comum surreal. livro de banho. Então, assim, a minha mãe, ela investiu nisso. Era tipo comprando ações na bolsa. O Aham. investimento da minha É um mãe comprometimento de vida. era E livro, era na minha vida a gibi. mesma coisa. Quando a gente não tinha dinheiro pra nada, ela comprava gibi. Cara, sim. Então, Na minha vida, assim, eu tinha aqueles livrinhos bíblicos, que são, tipo assim, fininhos, ou aqueles livros de conto de fada e aquelas tal. caixinhas que Aquelas vinha que com vários vendia, livrinhos, exato, que vendia na porta em porta. escola e de porta em porta. E a minha mãe também sempre fez esse movimento de incentivar. A minha mãe, da minha família, dos meus tios, né, assim, dessa geração anterior à minha, ela é a que foi mais longe em termos de estudo. Ela se formou no fundamental, coisa que não, meu avô não se formou no fundamental, meus tios acredito que também não tenham finalizado fundamental. A minha mãe fez fundamental, minha mãe fez médio, minha mãe fez magistério. Minha mãe é professora, né, assim, de formação. E ela investiu muito nisso, na minha escrita, na minha leitura. Essa foi a bolsa de valores das Essa foi nossas a bolsa de mães. valores, assim, e isso traz um movimento que é de romper, que é realmente de insubordinação, como a Conceição falou, assim. E de bancar a visão de vilã, porque eu acho que Eu tanto a ia sua falar isso mãe quanto a agora. minha mãe são mulheres que, dentro da família, dentro do contexto do lugar de onde São vieram, da vistas como família, as vilãs, são vistas como malucas, ou como vilãs, ou como, ou como enfim, ambiciosas demais, ou barraqueira. como querem demais, ou se acham E aí demais. os filhotes Nós somos também, as né, amor? vilãzinhas, nós somos as crias das Filho de vilãs. peixe, né? As filhas das vilãs que não conseguiram queimar. Porque, cara, a gente herda isso. E aí, quando você herda dessas mulheres que caminharam até onde as pernas delas deram conta e continuam a caminhar, E e a foi longe a gente vai. E beça, foi longe a pensando de onde beça, elas tá? saíram. Exato, amiga. E aí a gente vai passando por um caminho que a gente pega de outro ponto, né? A gente não saiu do mesmo lugar que elas. A gente já sai de um outro lugar, só que ainda é um lugar que a gente vira vilã. Então, escrever também torna a gente a vilã, porque quem somos nós? Pensando no que eu conheço da minha escrita, no que eu conheço da sua escrita, quem somos nós para dizer da nossa história? Quem a Sim. gente pensa que é para ousar dizer do que nos aconteceu? Para ousar tocar o dedo nas feridas também? Para ousar dizer do que nos foi feito, assim, pelas nossas famílias, pela vida, pelas
sei lá, pessoas com quem a gente conviveu, pelos relacionamentos afetivos sexuais. Quem somos nós para ter essa ousadia? E sempre quando eu penso nisso, eu penso muito numa coisa que eu ouvia sempre as pessoas dizerem sobre a minha mãe, que era a neguinha metida. Sabe? Quem essa neguinha pensa que ela é para escrever um texto para falar da história dela? Essa imagem da neguinha metida, ela é muito evocada, né, no imaginário brasileiro Total, para falar de mulheres negras que são insubordinadas, insubordinadas. que não Cara, minha aceitam mãe patronagem. nos anos 2000, que já era muito avançado, mas ainda assim não. Ela foi uma mãe solo, que ela bateu no peito e ela escolheu a maternidade solo, depois de, obviamente, um abandono ali, né, de responsabilidade por parte do meu genitor. E ela me criou, saca, assim, sem apoio financeiro, emocional, estrutura familiar. Ela criou a pessoa que eu sou hoje. E isso com ônus e bônus, e isso com coisas que eu também trato sobre a minha relação com a minha mãe. Isso não. Eu acho que é isso, assim, quando a gente escreve, quando a gente tem essa coragem de escrever, que a gente vai construindo, nenhum ser humano está ileso às nossas palavras, assim, ninguém tem carta branca na nossa escrita, assim. Seja para uma coisa boa, para uma coisa ruim, as nossas palavras vão atravessar as nossas relações. E para a gente conseguir fazer isso, em algum momento a gente vai se dar conta, que eu acho que é esse momento que a gente tem vivido, de que isso pode nos tornar as vilãs. Escrever sobre a nossa própria história. Uma mulher negra, ter a ousadia de usar a própria voz para falar sobre a própria vida, para falar sobre a própria história, para escrever e contar a própria narrativa como narradora participante, sabe? Não permitir que outra pessoa narre e não permitir ser só uma personagem nessa narrativa. Isso é uma vilã, sabe? Para a sociedade que a gente vive hoje, isso é uma vilã. E fazer as pazes assim com essa realidade de que a gente vai ser a vilã também traz uma liberdade, né? Porque é como você falou aquela hora, né? Se a gente já vai ser julgada, se a gente já vai ser criticada, se já vão tentar minar a nossa voz e tirar a nossa autonomia e o nosso controle da narrativa de qualquer forma, no silêncio ou usando a nossa voz, então que a gente use a nossa voz, né? Que a gente morra atirando, sabe? Assim, Eu acho que é aquilo que Audre Lorde diz, né? Que a nossa sobrevivência não faz parte dos planos. Quem não dirá faz. o nosso florescimento, a nossa maturidade, a nossa escrita, a nossa. Assim, eu acho que a gente chegou num ponto assim de vida. Eu tô muito reflexiva sobre isso, quanto também. Eu não planejei falar isso, mas eu vou falar. O quanto a escrita, para mim, também foi um lugar de me esconder. Porque enquanto eu fui muito exposta em coisas muito tenebrosas e íntimas e de maneira muito torpe, eu escrevia a minha versão e escondia. Então eu tô num momento da minha vida sendo convocada o tempo inteiro, agora, nesse momento que eu tô, a usar a escrita para me revelar, para me tornar visível nesse lugar que a Audre Lorde traz, da visibilidade que nos faz viver verdadeiramente. Então, e isso para mim é um processo muito difícil, doloroso. Muitas pessoas perguntam: nossa, mas você está escrevendo um livro há tanto tempo, por que você não publica logo essa merda? Amigos, vocês não têm ideia do BO que é escrever e ter coragem de publicar o que eu escrevo depois de ter passado a vida sendo sistematicamente exposta de maneiras inimagináveis. Então, assim, eu olho para isso hoje com muito mais carinho do que eu olhava antes, nesse lugar de um auto-ódio, porque esse lugar de me esconder também gerava muita raiva em mim mesma, do tipo, levanta, vai lá falar o que você tem que falar. Já falaram demais por você, entende? Tipo, vai lá falar o que você tem para falar.
para de procrastinar esta porra e vai lá dar a sua letra. Só que é isso, o processo, não dá para eu usar essa mesma ferramenta de auto-ódio para promover a minha autonomia. Eu não vou poder ir com um ferro de boi me queimando para publicar uma coisa que é para ser boa para mim. Assim como sentar aqui nesse microfone e a gente gravar, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Tem Sim. que ser bom pra gente, tem que ser gostoso pra gente. Não O dá pra gente processo se não violentar no pode. caminho. Exato, o processo não pode nos mortificar. Eu ouvi essa semana passada da minha terapeuta uma frase muito bonita, assim, a Simone, né? Simone, se Simone ouvir isso daqui, A nossa diva Simone, Simone. você é a nossa diva, você sabe disso. Ela disse assim pra mim, a gente estava tendo uma sessão, depois de aconteceu uma coisa muito difícil, e aí a gente estava tendo uma sessão meio avaliativa do processo terapêutico. Eu tô com Simone há uns 6 anos. E Simone chegou na minha vida quando eu estava grávida da Aió. E aí a gente estava nessa conversa e ela falou pra mim, Morena, não. Eu meio que perguntei pra ela por que que ela não apontava determinadas coisas pra mim, não apontou ao longo desses anos determinadas coisas que pra ela poderiam estar óbvias e que pra mim levou muito tempo pra chegar. E ela falou pra mim: "Eu não podia fazer isso com você, porque você chegou aqui muito ferida, muito machucada, e aqui não podia ser mais um lugar pra alguém te machucar. Aqui tinha que ser o lugar de você poder olhar para as suas feridas sem jogar sal nelas. Então, eu tenho a sensação assim de que esse espaço nosso aqui e vários outros espaços e relações que a gente vai construindo, e essa questão da publicação, né, de escrever um livro ou mais de um, também não pode ser um lugar de jogar sal na nossa ferida, também não pode ser uma forma brutalizante de fazer as coisas. E aí, a partir do momento que a gente aprende a fazer esse acolhimento, é que as coisas podem caminhar, mesmo que lentamente, não importa a velocidade, importa o processo de nascimento das coisas. Então, a minha, digamos, reflexão final sobre esse assunto é de que a gente pode e deve não ser o nosso pior carrasco e não se violentar, mas ser aquela pessoa que dá a mão para nós mesmas, sabe? Para que a gente possa fazer as coisas de uma maneira que seja sustentável, que seja positiva, de uma maneira generosa, cuidadosa com a gente. Lindo isso, amiga. Nossa, eu me arrepiei aqui, dei até uma choradinha, porque eu acho que isso dá até um outro episódio, que é sobre como o processo terapêutico às vezes vai ser a primeira relação onde a gente não vai ser violentada, sabe? A gente já teve várias conversas sobre isso também. Nossas divas Simone e Áquila, que são peças fundamentais Agradecimentos das nossas eternos. vidas, porque, caramba, o que eu ia falar é que a gente tem um compromisso muito forte, muito bonito com esse projeto, que é o Senta, que é da gente não se violentar no caminho, de não ser um lugar onde a gente vai se maltratar, se machucar, se mutilar para fazer, que é um processo que precisa ser generoso com a gente, com os nossos corpos, com as nossas vozes, com as nossas vidas, com as nossas realidades. E eu acho que isso tem se estendido assim para outras coisas, sabe? Eu acho que o momento onde a gente faz esse compromisso, onde a gente concebe, né, o senta, como a gente tem colocado assim para Carinhosamente. discutir, é o momento onde a gente tem trabalhado e elaborado a possibilidade de escolher os espaços onde a gente se coloca, de escolher de que forma a gente vai estar nesses espaços, de escolher de que forma a gente vai usar as nossas vozes, os nossos corpos e as nossas identidades, de uma forma que não seja só pela via do sofrimento, pela via da violência, pela via do abuso, pela via do auto-ódio. E eu acho que esse é um momento que é muito, muito significativo pra gente, assim. E aí, queria que a gente finalizasse essa conversa pensando num último trechinho que eu peguei aqui desse mesmo ensaio da Audre Lorde, que ela colocou.
Quais são as palavras que você ainda não tem? O que você precisa dizer? Quais são as tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar para si até adoecer e morrer por causa delas, ainda em silêncio? Para algumas de vocês aqui hoje, talvez eu seja a expressão de um dos seus medos, porque sou mulher, sou negra, sou lésbica, porque sou quem sou, uma poeta negra guerreira fazendo o meu trabalho. Então pergunto: vocês têm feito o trabalho de vocês? E eu acho que ela lança essa pergunta na nossa direção e queria lançar também para quem estiver sentado aqui com a gente, porque eu acho que esse momento dessa reflexão de se perguntar o que a gente está engolindo e se permitindo adoecer e morrer em silêncio, ele pode ser um grande catalisador de uma revolução enorme, que é aceitar que a vida da gente pode ser boa e aceitar que a gente pode usar a nossa voz para fazer escolhas e fazer um laço com a vida que não seja só pela via da dor e do sofrimento. Gente, sem mais, tá? Eu acho que com esse corte maravilhoso e poético, a gente pode passar para o nosso momento calcinhas no varal. O que que você acha, Vamos! amiga? Vamos? Cara, ai, não sei se quero. Vamos deixar Apaga, pra lá, né? cancela. Apaga, desliga o Com microfone. essa a gente se despede, meu Deus. Pra Ai, quê, né, Deus? o nosso momento expose de calcinhas no varal, relembrando, é esse momento onde a gente vai contar alguma coisa íntima e tão expositiva quanto alguém vê as calcinhas da gente no varal. Só que são as nossas calcinhas da alma. E aí, o tema que nós botamos foi infernos astrais cada vez mais infernais. O nosso Ou como você falou no telefone comigo outro dia, infernos para lá de astrais ou astrais Não, para lá de infernais. o astral pra lá de infernal, o inferno pra lá de astral, porque assim, eu e Morena, nós tivemos a brilhante ideia de começar um grande projeto na nossa vida chamado Senta Aqui, no período exato onde eu ia entrar no meu inferno astral e logo em seguida a Morena ia entrar no inferno astral dela, porque eu fiz aniversário, eu fiz 25 anos dia 19 de março, Morena fez 34 no dia 15 de abril, e nós estamos aqui com os destroços para você. Monildes, todos os planetas estavam retrógrados nesta porra. O que a gente tinha na cabeça? Bicha, eu não sei. Cara, de verdade, a pauta aqui no nosso roteiro tem dedos cada vez mais infernais. E eu vou começar dizendo que, faltando acho que uma semana para a comemoração do meu aniversário, eu passei o portão da minha garagem em cima do meu pé. E estou, neste momento, sem unha do pé. Não tenho unha no meu dedão do pé direito. Cara, assim, o que foi aquele momento? E dito que este grande evento foi no dia seguinte que o meu fatídico tweet viralizou. Eu senti que também foi praga das pessoas que me rogaram no Twitter, porque não tem cabimento a forma como eu passei esse portão no meu pé. E aí pensem nessa, sei lá, visualizem essa personagem que sou eu, que estava faltando poucos dias para o meu aniversário, e aí fiz um tweet como quem não quer nada, bem garota, a coisa escalonou, recebi ameaças, desejos de doença, de morte, os xingamentos mais misóginos que vocês puderem imaginar. No dia seguinte, passo o bendito do portão no meu pé e arranco a unha do meu dedão. Só que ela não arrancou, amores. Ela não arrancou, ela não saiu. Ela ficou solta. Então eu precisei lidar com a dor de aguardar o momento da diva decidir se retirar. Porque eu não ia puxar. Eu já passei por dor demais na minha vida. Estou fazendo Não, eu queria só fazer um parênteses sobre isso, amiga. Nenhuma dessas duas experiências foi a pior experiência do seu inferno astral. Não, não foi. Era só isso que eu queria dizer. E essa é a pior coisa que eu poderia dizer, assim. Porque tem essa parte que hoje dá pra gente dar uma risada, que vira um entretenimento, que é esses dois momentos. O fatídico
viralizei, fui parar na página de fofoca, que No rima com Choquei. viralizei, na Choquei. E não só na Choquei, em várias No outras. Futriquei, Na Alfinetei, fofoquei, fofoquei. alfinetei. Todas as os cavaleiros do apocalipse que vocês puderem imaginar, fui parar. E aí, beleza. Na Se bolha crente parasse por também, aí- gente. Na Nossa, bolha amores, conservadora, bolsonarista. cara. Ai, meu Deus, enfim. Foi isso. E aí teve essa parte que foi engraçadinha, dá pra rir hoje, mas teve eventos assim muito tensos, né? Assim, eu perdi o meu cachorro, então eu ainda estou lidando com o luto do meu cachorrinho, que já estava com a gente há 6 anos e fazia parte da nossa vida. Não, Assim, ele não muitas era um coisas cachorro, ele aconteceram. era um divo, Ele tá? era Só pra ele era pontuar um aqui. evento. Ele não foi um cachorro, ele foi o cachorro. Então, assim, muitos eventos traumáticos, Muitos gente. eventos traumáticos, assim, foi um inferno pra lá de astral, foi um astral pra lá de infernal, mas estamos sobrevivendo. Tanto é que estamos aqui com o microfone Estamos ligado, não é mesmo? Amores, Se estamos isso não aqui. estar bem, dar a volta por cima, porra! Sim, houve boatos que eu estava no pior e pode confirmar todos os boatos. Eu realmente estava. E estamos aí fazendo compromisso de usar as nossas vozes apesar disso. Mas vocês acham que é só o meu dedo que tá infernal, meus Não! amores? Claro que não, claro que não. Porque em setembro do ano passado, olha isso, vejam há quanto tempo meu dedo está infernal. Vejam vocês. Em setembro do ano passado, antes de eu fazer 2 viagens, uma pra Bahia, que eu andei pra cacete, eu fui num podólogo, porque pra quem não sabe, eu acho que quase ninguém sabe, óbvio, porque ninguém está na minha intimidade, assim, eu tenho unha encravada desde criança. Eu sofro com unha encravada desde sempre, e eu tive um período aí que ela me deu paz, mas quando eu engravidei, depois que eu tive a EO, ela voltou com tudo. É como se eu tivesse nascido de novo junto com a criança e a unha voltou do zero. E aí eu sempre tenho que fazer esse cuidado mensal de ir no podólogo e tal. Acontece que eu fui na podóloga que eu sempre ia e ela não podia me atender, ela estava ocupada e eu estava apressada porque eu ia pegar um voo 3 horas depois. Pensem na pessoa que tem uma podóloga de confiança, daí já dá pra tirar. Aí eu fui em qualquer pessoa, eu fui no moço que tava lá disponível. Aí tem uma camada engraçada que eu vou contar também, que é... Ele machucou meu dedo, eu avisei que tava machucando, ele não me ouviu. Eu acho que eu não usei a minha voz o suficiente. E aí, depois eu tinha que ter voltado pra reclamar, porque o meu dedo infeccionou, deu fungo e infeccionou, uma infecção grave. Eu fui para Nova York com o dedo infeccionado. Ai, Os mas 2 olha só, dedos, monas. Eu o fui nosso com os problema de 2 Dona Helena no problema entrando de nos dois Dona quadros. Helena. Entrando aqui. Nossa, amiga, Não eu é lembro que tão de você Dona andou pra Helena, amiga. caralho no... Não, não é, a gente sabe que não é. Você andou pra caralho no aeroporto e eu lembro que você mandou um áudio falando, amiga, comprei um carregador De 200 reais. no aeroporto. E aí, quando eu fui testar, já estava longe, quilômetros de distância da lojinha. Não funcionou. Aí tive que voltar. Vai ela na maratona, São Silvestre. Com os 2 dedões volta, fudidos. com os 2 dedões fudidos. E aí volta na lojinha e fala, moça, não tá funcionando. A moça bota o treco na E ele, tomada. plim. Funcionou. Aí vai a coitada, nossa personagem. Vai novamente fazer o caminho das pedras pra poder pegar o seu voo. Cara, no dia que você me mandou esse áudio, eu fiquei num misto de Dó com De muita dó. vontade de rir. muita dó, mas também assim, cara. A saúde pra lá de mental nessa semana Em dessa algum viagem. Acho momento que eu dá ainda um vou outro contar, episódio, ainda porque, vou contar mais detalhes cara, pra lá de infernais. Mas, basicamente, gente, o meu dedo está doente desde então. Eu já fui no dermatologista e tal. Semana retrasada, tem 2 semanas, eu fui numa outra podóloga, numa podologia dessas de shopping cara, rica, sabe? De marca, de bandeira. A Mona fez o meu dedo e adivinha? Ontem eu fui dormir e meu dedo estava com pus. ai, que delícia. Então, queridos, eu estou desde setembro com este dedo pra lá de infernal. Gente, E sem será que há alguma coisa nos perspectiva. astros? Amiga, agora vamos Eu pensar acho. aqui. Minhas 2 unhas caíram, Vocês aí amiga. sentadas, alguém tá com problema no dedo? Deve estar. Por favor, Jung, vem aqui, querido, porque por as favor, 2 com tem problema nos algum... pés, a gente já entendeu, amado. São Já muitos pode curar elos, nosso dedo. muitos elos sintomáticos nessa relação. Porra.
Amiga, tem que ter limite isso aí, hein? Tem que ter Chega. limite. Mas, gente, por favor, se mais alguém tiver tido problema no dedo, eu acho que Manda a gente pra vai se sentir gente. menos sozinha, porque a gente já sabe que algumas coisas dessas acontecem com a gente mesmo, Mas ok? só pra saber se é Não só se com a expõe. gente, se a gente virou para-raio É, de inferno, entendeu? de inferno de dedo. É bem específico. Bem específico. Se tiver algum departamento nos astros que trate só de dedão do pé, eu acho que eles pegaram o nosso nome lá na lista. Não, Quem não tá tem com como. voodoo do nosso Quem dedão, por tá? gentileza, soltar. Não com o nosso boneco, mas com o do Só o nosso dedão. dedão. Só o Se dedão. puder, se puder, tá soltando. Se puder, assim, construir uma nova unha pra mim, eu agradeço. Eu vou agradecer muito. Ainda tem a humilhação de ter que ficar usando sapato fechado, não conseguir usar sandália, Ai, porque o sem pé ficou cabimento. horrível, né? Ainda tem Ai, essa. amiga, eu desapeguei. Eu, na verdade, eu nunca liguei muito pra unha de pé, assim. A minha sogra, ela é manicure, né? Então, ocasionalmente, ela me força a fazer a unha do pé. Mas eu sou uma pessoa que, meu amor, É, não, não eu não olho, sou não amiga. ligo. Não Eu sou ligo a pra pessoa que pé. cresceu fazendo unha no podólogo. Então, se eu tô sem unha, eu É, tô sem você autoestima. realmente, amor, Acabou você minha não tem o que autoestima. fazer. Você não tem o que fazer. A unha da mão, pra mim, é uma grande questão. Se eu tivesse sem unha da mão, eu gostaria de viver apenas de luva. Eu não gosto, assim, me incomoda. Mas o pé, amor. E aí, sim, tô andando de chinelo, tô andando de sandália. Não, E eu dei é uma isso. desapegada também. Eu dei. Deu Eu também sinto meses desapegada. depois, né? Não, amor, depois dessa vida de podóloga, eu acho que o desapego é a melhor solução pra sua vida. Amiga, vamos pra Enfim. vibe da semana? Porque daqui a Vamos, pouco o mas povo vai vocês já querer matar a entenderam, né? gente. Eu acho que deu para entender o nosso inferno astral. Vamos para a vibe da semana. Amiga, comece você com a sua vingança coletiva. Vamos explicar primeiro que vibe da semana é a que a gente compartilhar nossas diquinhas, recomendações, Sim. coisinhas que a gente gosta. Mas que não são coisas tipo assim, escute isso, ou vocês não precisa ouvir se não Não quiser. precisa. São os nossos compartilhamentos de coisinhas que a gente achou É interessante. só se, o famoso só se quiser. Só se É quiser isso aí. mesmo. Aqui ninguém é obrigado a nada. Aqui, o que a gente Nem a falou? O gente. compromisso é por outra via. Então, se Nem a quiser ler uma gente. página do negócio e falar, nossa, leitura da minha vida, vá, amor. Vá em frente. Eu vou começar com a minha vingança pessoal e coletiva, que é Sem o causa. livro. Acho importante deixar, sabe assim, rebelde sem causa? É a vingativa sem causa. Ninguém fez nada pra essa mulher. É a Malévola que encostou É- e eu tô dando Ela altas aceitou o ano gargalhadas. dela de vilã. Ela vai Isso. nos rogar Eu estou na essa personagem maldição. agora. Então, Deixa a ela. maldição compartilhada que estou lançando sobre vocês é o livro Codependência Nunca Mais, de Melody Beattie, que é uma mulher dos Estados Unidos. Que basicamente ela foi casada com homens alcoólicos, né? Com pessoas com dependência química. E ela trabalhou com isso muitos anos em clínicas de reabilitação e etc. E aí, isso nos anos 70, 80, ela percebeu que o pessoal que convivia com essa galera, que nem ela, também tinha um tipo de dependência, que é o que ela chamou de codependência. E aí, gente, ela traz aqui, eu vou só fazer duas breves citações, assim. A primeira ela define o que é codependência só para vocês se sentirem contextualizados. Codependência é saber que todos os seus relacionamentos vão seguir do mesmo jeito, abre parênteses, dolorosamente, fecha parênteses, ou terminar do mesmo jeito, abre parênteses, desastrosamente, fecha parênteses. Ponto. Ou as duas coisas. Isso está na página 47 desse livro apocalíptico que está simplesmente desestruturando a minha vida, né? E sendo a causa do meu colapso há 10 dias, mais ou menos. E aí, a segunda frase que eu quero ler, e vou deixar vocês com a reflexão, nem vou falar nada, é a seguinte, que ela tá falando sobre a questão da baixa autoestima aqui. Ela falou assim, a baixa autoestima e o ódio que sentimos por nós mesmos estão atrelados a todos os aspectos da codependência. O martírio, recusar-se a aproveitar a vida, o vício em trabalho, permanecer ocupado para não poder aproveitar a vida, o perfeccionismo, não se permitir aproveitar ou sentir bem quanto às coisas que faz e a vida como ela é, e a procrastinação.
Isso tudo nos leva a evitar a intimidade, permanecer em relacionamentos destrutivos, iniciar relacionamentos com pessoas que não nos fazem bem e ficar longe das pessoas que nos ajudam. Precisava? Eu Aí eu precisava pergunto. compartilhar sim, porque se eu estou colapsando, mais gente vai colapsar comigo. Cara, a Morena tá falando desse livro assim, igual uma doida. Ela está planejando comprar um exemplar para cada uma das pessoas que ela conhece e sair distribuindo. Daqui O até que dezembro e vai dá deixar tudo a de autora Natal. muito feliz, né? Assim, um brinde aí pra autora, pras vendas. Inclusive, assim, o subtítulo é Codependência Nunca Mais. Pare de controlar os outros e cuide de si mesmo, tá bom? É só isso. Eu acho que já bateu o suficiente. A minha vai ser um pouco mais leve, tá bom? Assim, a da Morena entra naquela coisa que a gente lê pra enlouquecer, ou Sim. coisas que a gente tá divulgando aqui porque a gente enlouqueceu. A minha vai num lugar diferente, que é um texto, é um ensaio de uma autora estadunidense, que é a Ursula Le Guin. E esse ensaio tá disponível no Chão da Feira, a gente vai deixar o link também e tal. E é um texto que chama Nós Somos Vulcões. Esse texto eu li não, né? Eu ouvi ele num ateliê de arte que eu participo, que é o ateliê Linha Cria, aqui em BH. E assim, foi uma leitura, cara, muito boa, porque vou deixar uma citação também, que é: a língua materna, falada ou escrita, espera uma resposta. É conversa, a palavra cuja raiz significa virar junto. A língua materna é a linguagem não como mera comunicação, mas como relação, relacionamento. Ela conecta, ela tem dois sentidos, muitos sentidos, uma troca, uma rede. O poder não está em dividir, mas em ligar, não em distanciar, mas em unir. Ela é escrita, mas não por escribas e secretários para a posteridade. Ela voa da boca no sopro que é a nossa vida e se vai como a expiração. Desaparece completamente e ainda assim retorna repetida a respiração de novo, sempre, em todos os lugares, e em todas nós a conhecemos de cor. É um texto muito bonito, que é um discurso que a autora escreveu para uma formatura. Ela foi fazer um discurso para uma turma que estava se formando e ela faz esse texto assim visceral, diferenciando o que é uma língua paterna e uma língua materna, falando sobre essa língua paterna muito num lugar como uma língua de homens, sabe? Assim, dessa dicotomia do que são essas línguas, o que é essa arte que as mulheres produzem quando escolhem a insubordinação de não falar só a língua de quem está no topo da pirâmide social, do colonizador. Assim, é um texto. Ai, muito gostoso. É um texto para botar fogo assim na criatividade. Eu acho que é um pouco disso. E eu recomendo muito a leitura. É um texto muito gostoso. Tem o áudio dele também em algum lugar, não sei se tem no YouTube, posso ver depois. Mas eu sei que tem o áudio porque é um texto escrito para ser lido em voz alta, então também recomendo esse exercício. Leia esse texto em voz alta. Acho que é isso que tenho de recomendação. Amiga, eu, infelizmente, a minha recomendação, ela tá condizente com a minha carta do ano, que é a carta da torre. Cara, eu Quem não acho que é quiser ter isso. contato com isso, só corre, tá? Eu acho que o da Eu amo Karina é isso. melhor. Vai nessa direção, porque é mais saudável pra Eu mente. acho que é saber o que você tá pronto É isso. para mexer. Gente, eu acho que temos, né, a beça. Hablamos, como sempre, Usamos muito. muito a nossa voz. Muito, muitíssimo. E queremos deixar um convite aqui final, porque a gente quer, a partir do momento que vocês já souberem, porque por enquanto vocês não sabem, Ai, que mas enquanto a gente divertido! está gravando, vocês não sabem. Agora que vocês estão ouvindo, vocês já sabem. 2 linhas temporais, adorei. Mas a gente quer muita participação de vocês nesse momento exposed, esse momento calcinhas no varal. E a gente quer que vocês mandem aí o que tá rolando, qual é a maluquice que tá rolando na vida de vocês, o probleminha de Dona Helena, enfim, qualquer vulnerabilidade ou intimidade indiscreta que vocês queiram compartilhar pra gente aqui falar em cima disso. A gente vai adorar. A gente, como a gente já disse no outro episódio, a gente não dá conselho, tá? A gente É. não é boa Somos conselheira. anticonselhers.
tá? Não é nem que a gente não é boa, eu acho que a gente é boa de conselho, A gente mas só eu acho não que a gente não gosta. tá se propondo. É isso. Eu acho que a gente tá escolhendo usar a nossa voz e a nossa autonomia para outras coisas. Isso aí. Mas vai ser um primor ouvir, sabe? Qualquer coisa, fale um pensamento intrusivo em voz alta Isso. para nós, E no aí a nosso gente aqui e-mail. vai também falar atrocidades em cima do que vocês trouxerem. E o nosso e-mail é o sentaaquipodcast@gmail.com. E o Senta Aqui, os dois são 2 As, tá, gente? Não é tudo junto, não. E a gente também tá nas redes sociais, no mesmo jeitinho, @sentaaquicast, que é o apelidinho fofo. Então, vocês já podem achar a gente por aí nas redes. Eu sou @Morena Maria, é Maria com H no final. E O meu é Karina. @acassouza com N no final. E eu. Ai, sabe o que me empolgou agora? É que no momento que elas estiverem ouvindo, elas já vão ter visto a nossa arte. Já, e a nossa aqui, a gente tem que falar da querida. A nossa diva Nossa artista, diva. Maiara Smith, artista aqui de BH. O arroba dela, se não me engano, é Maiara Smith. Vou até conferir aqui. Mas a Maiara é uma artista incrível aqui de BH. Ela é uma mulher negra, ela trabalha muito com autorretrato, com cabelo, com essa narrativa. Ela faz arte com o próprio cabelo. Ela é muito incrível. E ela fez uma arte muito, 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 muito linda, muito significativa pra gente, que a gente se emocionou. E ai, agora eu fiquei emocionada pensando que as pessoas vão ver essa nossa Sigam arte, a que é muito diva, linda. gente. Sigam Sigam a a Maiara diva. Smith, @MaiaraSmith_. Ela tá em todas as redes. Ela é muito, muito diva. Acho que é isso, né? Acho que a gente se vê no próximo Sim. episódio. Que gostoso. Ai, que delícia. Beijo, minha beijo. gente. Si te quieres divertir,